Boa noite! Estamos começando mais uma live, especificamente Maratona de Dúvidas de Zumbido. Começando pontualmente aqui às 21 horas, mais pontual do que o metrô de Londres. E eu espero que vocês aproveitem, gostem bastante, porque hoje eu trouxe 2 estrelas aqui para conversar e para ajudar a tirar dúvidas dos nossos seguidores. Eu vou dar uma boa noite para... Deixa eu ver com quem eu começo. Para Aline Veras Vasconcelos. Boa noite, Márcia Viana de Souza. Querido amigo Renato, beijo para você. Patrícia Joste, querida. Boa noite. Edna Oliveira, Henrique Vaz, Salete Zanrosso. Sejam muito bem-vindos, principalmente aquelas pessoas que nunca vieram aqui ao vivo, né? Oi, Saulo, tudo bem? A querida Patrícia já está por aqui. E eu espero que vocês aproveitem. Eu estou com muitas dúvidas. Chegaram muitas dúvidas interessantíssimas aqui nos meus stories. Então eu vou começar por essas dúvidas, né? Afinal de contas, eu priorizo sempre as pessoas que estão lá comigo nos meus stories diariamente. Mas, com certeza, eu vou perguntar também as dúvidas de quem está aqui ao vivo, né? Então aproveitem aí essa oportunidade com esses 2 grandes especialistas, um no Rio de Janeiro e outro especialista aqui de São Paulo. Então deixa eu chamar logo, porque é muita dúvida, meu Deus do céu. Não sei se vai dar tempo, é tanta coisa. Peraí, será que tá dando... Pronto, melhor assim. Olá! Oi! Boa noite! Estão me ouvindo? Então, ótimo. Tá ótimo. Sempre Ouvindo sempre os dá 2 aqueles queridos, problemas. 2 estrelas que nunca vieram juntos Não, aqui na minha live, né? O Ítalo me deve Pelo isso amor a de Deus, vida consegui. dele, tá? Eu nunca dei aula com o Ítalo. Imagina. Nunca Olha, dei, só no meu curso. Para. Não, isso eu reclamo ao vivo. Reclamo ao vivo. Ele só chama a Sandra. Ah, meu Deus. Aqui, ó. E Aqui, a Sandra fala a mesma coisa. São os como dizia o Faustão, são os reclames do Plim Plim. Os bastidores. Entendam. Os bastidores. Os bastidores. Meus queridos, honradíssima com a presença de vocês. Hoje a internet vai cair, então vamos nos segurar aqui, porque vai ter muita gente nessa live, né? Recebi muitas dúvidas com perguntas assim interessantíssimas. E, antes de mais nada, vamos aí para a apresentação de vocês. Paty, fale aí um pouquinho sobre a sua trajetória profissional para que os meus seguidores e a do Ítalo também conheçam você um pouquinho mais. Acho que tudo Ítalo, caiu. volta. Enquanto você tá catando o Ítalo, aí eu vou falar, tá? Boa noite a todos. Muito obrigada aqui por estar a essa disposição, né? 9 horas da noite, né? Obrigada, Karina, pelo convite, como sempre, né? Então, meu nome é Patrícia, eu sou otorrino, né? Eu sou especialista em otoneurologia pela USP, mas eu não atuo em São Paulo, eu atuo no Rio de Janeiro. E eu tenho uma escola, que é a Escola de Otoneuro, né? Que é o meu grande projeto, que eu ensino sobre zumbido e tontura para equipes multidisciplinares. Essa sou eu. Excelente. Ô, Paty, e você atende Na no Barra, Rio de Janeiro, na Barra da qual bairro? Tijuca. Tá, muito bem. Ítalo, fala um pouquinho aí da sua trajetória. Eu sou o Ítalo. Na verdade, para quem não me conhece, eu moro em São Paulo. Né? Sou pernambucano, mas vim morar em São Paulo para fazer residência. E aqui fiquei, né? Tô já há quase 30 anos em São Paulo, hein? Ó. Olha. E hoje em dia eu trabalho... pois é. Faço otoneuro também e atualmente trabalho no HC, no Hospital das Clínicas da USP, e no meu consultório. Então, são os 2 lugares onde eu trabalho. E sou amigo de vocês, porque vocês são estrelas da internet. Eu não.
Você fica falando que eu sou estágio, é vocês. Né? Não. Então, Eu sou fã desse homem. Eu sou fã desse homem. imagina. Ah, mas pelo amor de Deus, quem não é? E é engraçado, né? Porque eu vou dando os meus cursos, aí o pessoal vai falando, aí eles falam, ai, o Ítalo tem uma carinha de gente boa, né? É sua De cara, bonzinho. Eu não. falei, é isso mesmo, a gente precisa Ai, conhecer. meu Deus. Carinha Isso mesmo. aí. Ó, então, doutor Ítalo me atende aqui em São Paulo, aqui Em Oscar em Freire. Pinheiros, mais exatamente na rua Oscar Freire, né? Pertinho do HC, tá? Então, para quem é aqui de São Paulo, aproveite porque ele sabe muito. O atendimento dele é incrível. Tem uma paciente minha que, meu Deus, toda vez ela tá comigo há mais de um mês, toda vez ela fala do isso. Eu adorei a consulta com ele. Eu falei, minha filha, calma. Eu fico tirando onda meu com ela. Deus. Ó, então deixa eu me apresentar rapidinho, né? Eu falo que eu sou uma zumbidóloga, zumbideira, porque eu só atendo zumbido, não tô atendo mais nada, eu só trabalho com zumbido, eu respiro zumbido, dou curso de zumbido, só pesquiso sobre zumbido. É zumbido o dia inteiro. E, claro, eu tô aqui fazendo uma live sobre zumbido, então minha página no Instagram é sobre zumbido. E eu tenho duas mensagens para vocês, para os fisioterapeutas. Vai ter meu próximo curso, vai ser agora em Porto Alegre, em maio. Então, se vocês tiverem interesse, né, de poder praticar, sair do curso sabendo avaliar um zumbido somatosensorial e tratando, podem entrar em contato comigo. E para todos os profissionais de saúde geral, temos aí o nosso simpósio, o segundo simpósio de zumbido somatosensorial. O Ítalo aí colabora desse ano. E vai ser em junho e vai ser online ao vivo. Então, para quem quiser participar, está fixado no meu perfil as instruções de como se inscrever pelo Simpla, tá? Tudo muito prático, fácil. E bora trabalhar, porque, meu Deus do céu, hoje eu tô, tá assim, um monte de dúvidas. Então, eu vou fazer primeiro a pergunta mais difícil. Vou começar com a pergunta mais difícil, que é da Vilma Evangelista. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Tem um zumbido nos ouvidos. Qual o melhor tratamento? Eu tremo quando alguém fala isso. Porque, meu Deus, como a gente vai saber? Mas assim, vamos lá. Patrícia, o que você poderia Se eu for resumir, eu vou pra falar: Vilma? o melhor tratamento é o individualizado, multidisciplinar e integrado. Mais genérica essa resposta não há. Ítalo! Olha, é difícil falar de um único, né, tratamento. Né? O zumbido, ele é um sintoma. Você tem que ir atrás de diversas coisas que, junto, estão aumentando a percepção, estão gerando o zumbido. Né? E, baseado em tudo isso, a gente vai criar um programa de tratamento para cada indivíduo. É como a Paty falou, é individualizado. O zumbido de ninguém é igual a qualquer outro alguém. Né? A gente vê muito isso na internet, né? Olha, eu usei tal medicação, aí os outros saem. Eu digo, meu Deus, isso é um problema, porque às vezes você pega uma ginkgo biloba, né? E assim diz assim, é uma planta, mas é uma droga antiagregante, pode causar sangramento. Aí o paciente já toma aspirina, já toma outra coisa. Eu digo, meu Deus, não façam automedicação. Procurem um especialista, né, para ouvir o seu caso especificamente. Eu acho que essa é a grande... Excelente. Então, Vilma, o primeiro passo que você vai fazer, realmente, que você vai dar é procurar um otorrinolaringologista ou um otoneuro, né, que é um otorrino que é especializado nessa área de zumbido, tontura, e a partir daí fazer todo um tratamento customizado, uma avaliação específica para o seu caso, tá? Monique Moda. Por que o zumbido muda de chiado para sirene, para grilo e vai e volta e fica mudando de som o tempo inteiro? Por que será que isso acontece, Patrícia? A percepção do zumbido, na verdade, ela é muito única, né? As pessoas, elas tendem a valorizar muito essa coisa, né? De falar, olha, o meu zumbido, ele muda de som e tal. E não é isso que a gente acaba valorizando tanto na consulta, na história, na anamnese, já que a percepção do som
não é o que muda o tratamento, não é o tipo de som que vai me direcionar a um lugar. É muito mais importante entender, por exemplo, o quanto aquilo muda a sua qualidade de vida, o quanto esse sintoma, ele mexe com você, né? Qual é a integração que está acontecendo nesse cérebro, né? O que está ligando isso para piorar essa sensação do que efetivamente o barulho. Então, ele pode mudar. A percepção do sintoma, ela é única, né? A não ser quando é música, né? Uns zumbidos assim mais diferentes, mais complexos, a gente acaba abrindo outros leques mentais para pensar. Mas fora isso, a percepção do sintoma não muda tanto na nossa avaliação. Exatamente. Oi, Ítalo, você acredita, por exemplo, que esse caso da Monique poderia pensar em alguma coisa somatosensorial ou você não pensaria? Veja, quando a gente fala de via auditiva, né, de percepção de um som, né, que é o zumbido, né, a gente fala também a nível elétrico e a nível bioquímico de uma série de neurotransmissores diferentes. Uhum. E a depender dos momentos, das horas do dia, da sua nutrição, do seu sono, a gente vai ter interferências absolutamente diferentes. Então, o zumbido pode mudar. Pode mudar, inclusive, por toda essa carga bioquímica que a gente tem nos nervos, né? Porque o zumbido é só um sintoma. O caminho neural é que vai definir, né, junto, inclusive, com a parte cognitiva, essa percepção. Então, o zumbido pode mudar. Agora, como a Paty falou, tem zumbidos que a gente, né, vai destacar um pouco mais. Os zumbidos musculares, os zumbidos vasculares, tem ritmo, tem um outro padrão, né? E essas variações a gente vê muito também nos zumbidos somatosensoriais, né? Porque as interferências musculares sobre a via auditiva são capazes de transformar esse zumbido. A gente vê isso. Inclusive, o zumbido que a gente chama fisiológico, né, que tem outros nomes hoje bem bonitos, né? Uma das teorias é que sejam estímulos de músculos, por exemplo, como o pterigoideu, enfim, e aquilo dá um zumbido agudo, crescente, que dura segundos, que vai reduzindo e que desaparece, né? Então, eu acho que tem muito isso, mas não só isso, Karina. Eu acho que a parte metabólica também, não é, Paty? Eu acho que tem tanta coisa que influi no zumbido que se a gente quiser, né, simplificar, a gente erra, né? Então, eu acho que é a grande questão. Fato. Né? E além também do emocional, né? Então, essas variações, a pessoa aperta os dentes durante o dia, a pessoa fica mais tensa, nervosa. Então, acaba alterando um pouco esse tipo de percepção. Como você falou aí da questão metabólica, a Monique perguntou assim, eu estou fazendo uma dieta para ver se melhora o meu zumbido. E aí ela pergunta assim, Paty, o açúcar das frutas faz mal? Na verdade, porque assim, a frutose, quando a gente vai escolher um tipo de açúcar, ele é um açúcar que geralmente numa fruta mesmo, né, não num suco, ele vem acompanhado de fibras, né? Ele vem acompanhado de outras substâncias que tornam ele mais complexo e com uma digestão mais lenta, o que não tornaria ele tão ruim. Mas a frutose, ela é também um açúcar. Então, num organismo não tão bem preparado ou num organismo que a carga desse açúcar está muito alta, que consome fruta demais e tem uma dieta pobre em outras coisas, ela pode ser prejudicial, sim. Não, acho que ela falou complementar tudo. A parte é fundamental, porque é onde a gente vai encontrar os subsídios para gerar, inclusive, os neurotransmissores, né? Para fazer com que essa via leve, né, o estímulo sonoro do zumbido. Então, o metabolismo é muito importante. Eu só não concordo com alguns colegas que assim estabelecem tantos limites para os pacientes, né? Que aí o paciente diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? E às vezes não tem nenhum substrato clínico que permeie aquela indicação. Eu vou tirar, tira glúten, tira isso, né? A Paty gosta muito desse assunto, né? Tira isso, tira isso, tira isso. Daqui a pouco o paciente pergunta para mim, doutor Ítalo, eu não sei mais o que comer, né? Eu não sei mais o que comer. Eu sempre falo, isso está errado, isso aumenta tanto o grau de ansiedade do paciente, que em vez do paciente se livrar do zumbido, ele vai aumentar a tensão.
Se o zumbido é tão importante a ponto dele mudar a vida metabólica, alimentar dele, então o zumbido deve ser alguma coisa realmente muito grave. E não é. Isso até de conviver, né? Uhum. Isso. Tem uma paciente minha de Santos que eu não esqueço. Ela veio na primeira sessão e ela falou assim: olha, eu tô muito triste, eu já estava um pouco triste por causa do zumbido, minha tristeza aumentou muito porque retiraram toda a minha alimentação. Eu tô muito triste. Literalmente, ela falou. Então é bem isso que o Ítalo comentou mesmo, né? A Marcele Frank, sinusite influencia no volume ou na percepção do zumbido? Por exemplo, quando eu estou com sinusite, o zumbido pode ser percebido mais alto? Se você fizer junto com a sua sinusite uma disfunção de orelha média, pode, né? E não é incomum isso acontecer, né? Porque como a mucosa é a mesma, se você tem uma inflamação de mucosa nasosinusal, você pode estar fazendo também uma disfunção de orelha média e acaba você percebendo mais alto, sim, o sintoma. Possível. Ele percebe como se estivesse numa capota, né? Numa redoma, e isso aumenta a percepção. Além de que, viu, Karina, tem um outro artigo interessante que ele coloca, inclusive, que há estimulações trigeminais por conta da dor da sinusopatia, né? Da sinusite. E essas estimulações desse nervo que chama trigêmeo, que é o nervo da sensibilidade, é capaz de influenciar sobre o próprio nervo auditivo. Então, sim, pode acontecer, né? Inclusive, eu tenho pacientes que começaram com zumbido depois de um quadro de sinusite, né? Então, eu acho que tem uma relação. Não é a causa direta necessariamente, mas pode ser um comemorativo, né, da doença. Eu vou agora dar uma atençãozinha aqui pro pessoal. Gente, ó, já que agora a gente já tá com 17 minutos, pega esse aviãozinho aqui que tá nesse canto, encaminha assim pros 4, 5 amigos que vocês acham que vai ajudar, seja profissional de saúde, seja alguém que tem zumbido, porque essa live aqui tá imperdível. Número 2, para quem a gente responder as dúvidas, manda coração. Tem um coraçãozinho aqui no canto, sobe coração, porque a gente gosta de ver, ó, isso, corações voando. A Aniele Gilberto perguntou, ó, aqui ao vivo. Boa noite, paciente com 100% de perda auditiva com zumbido do mesmo lado da perda. Tem um bom prognóstico? Olha, Ítalo? os pacientes que têm surdez unilateral, veja, 94% dos pacientes com zumbido têm perda de audição na audiometria. Tá? Então, esse é o primeiro dado. Eu vejo muitas vezes na internet o pessoal falando: ah, mas eu tenho perda de audição, é diferente. A maioria tem perda de audição, né? Agora, quando você tem uma surdez unilateral profunda, que não tem mais resposta, que você não consegue mais botar um aparelho, hoje em dia a gente já tem indicação, não no Brasil, mas fora, do implante coclear. Né? E ele tem, diferentemente do que a gente vê nos pacientes, que a queixa principal, ele vai botar o implante porque ele é surdo unilateral, uma surdez profunda, ele quase não escuta absolutamente nada pelaquela orelha. E aí você bota o implante, o que a gente vê? Né? O outro orelha, né? ela supre muito bem o paciente. Muitas vezes ele liga o implante e com dias ele vai lá e desliga o implante, ele não quer, porque o implante atrapalha o lado bom dele. Né? Agora, no caso do zumbido, é surpreendente os resultados que a gente tem, porque quando ele liga o implante, aquele estímulo elétrico que vai pelo implante coclear, o implante coclear só é feito para surdez profunda, gente, para surdez muito, muito grande. Né? Quando você liga o implante coclear, os pacientes melhoram do zumbido naquele campo, né? Porque a gente sabe que a causa do zumbido começa ali por um tipo de alteração da audição. Se eu reponho aquele estímulo, ele ajuda na questão da percepção do zumbido. Então é bem interessante isso, né? E tem relatos, né, de remissão de zumbido com implante coclear, muito bacana a gente vê, além de tudo que o implante coclear já traz, da do lado remissão do zumbido, é incrível. Também, né? Oi, Ítalo, você já teve algum paciente com surdez unilateral, profunda unilateral, que usando o cross melhorou? Ah, já. O cross melhorou. Assim, a questão do cross,
né, é que, na verdade, ele vai jogar pelo Bluetooth. Cross é um tipo de aparelho, né, só para explicar para o pessoal, que ele pega o estímulo, você bota, por exemplo, o O Cross... aparelho você de bota um no lado que não escuta, joga para o lado que escuta. Ele é ligado por Bluetooth. Então, o paciente ele só tem perda de um lado, mas ele tem que colocar dos dois lados o aparelho. Exatamente. E quando entra aquele estímulo sonoro, né, que vai chegar em tempos diferentes da audição desse lado, muitos pacientes melhoram o zumbido do lado do zumbido, mesmo não estimulando. Por quê? Porque a percepção é central. Né? Então, você consegue, né, de um lado, trabalhar, né, sobre o outro lado também, lá em cima, centralmente. E a gente sabe que perifericamente, ali, periférico, eu digo, é perto da orelha, né? Também pode acontecer, porque tem vias, né, que cruzam ali, né? Então, é muito interessante isso. Ó, tem uma pergunta do Edson Santos aqui ao vivo, que é relativamente comum. Patrícia, por que algumas pessoas relatam que começou a perceber um zumbido após uma lavagem? Então, existem várias questões causais que podem, assim, eu não estou dizendo que lavagem não pode causar nenhum tipo de lesão. Eu vou dizer que uma lavagem bem feita é muito improvável que cause algum tipo de lesão. Então, eu vou tender a acreditar que isso não é uma relação diretamente causal, é uma percepção. O paciente, depois da lavagem, começou a perceber um zumbido que já provavelmente existia ali. Entendeu? Agora, o fato dele estar com cera, a própria cera, ela já causou algum tipo de compensação nesse sistema auditivo. Ela já funcionava como uma lesão, porque ela já tapava em algum grau essa audição desse paciente. E quando a gente pensa na neurofisiologia do zumbido, se a gente parte do pressuposto que aquilo começou por uma denervação, por uma lesão, por algum mecanismo, né, que está dando o start, a própria cera pode ter sido esse start. Mas, a princípio, eu não coloco a culpa na lavagem, né? Eu não tenho como defender todo mundo, mas, a princípio, eu não coloco a culpa na lavagem. Eu também não... Veja, isso é Ítalo. muito descrito, né? Isso é muito descrito, mas eu também concordo com a Paty. Né? Quando há uma privação, naquele momento, ele já criou uma situação, né, de excitação da via auditiva, né, que vai gerar o zumbido. Na hora que ele tira o ouvido, que a audição entra, né, aquilo pode reverter, mas pode não reverter propriamente dito. E aquele caminho, né, já foi criado. É muito interessante, porque a gente vê que o zumbido, por exemplo, entre os pacientes que nunca escutaram, os pacientes que nunca ouviram, muitas vezes eles nascem absolutamente surdos e eles não desenvolvem zumbido daquele lado, né? Então, essa é uma outra possibilidade que existe, além dessa coisa da hiperexcitabilidade que eu vi, mas existe uma outra teoria também, que era daquele agora eu me esqueci uma palavra que eles usam, que é quando o indivíduo já está esperando centralmente no cérebro que aquilo vá despertar a atenção ao zumbido. Né? Eu me esqueci o nome disso, tem um nomezinho, é um behavioriano, alguma coisa que eu não me lembro agora exatamente. Mas essa é uma outra teoria. Então, tem duas teorias, pelo menos, aí para explicar isso. Mas é muito comum isso, né, Paty? Muito. Nossa, Super. é muito comum. Muito. É muito comum. Mas a gente acha que tem que fazer lavagem. Tem uma pergunta aqui. Né? Não é isso, pelo amor de Deus. Vai ficar com cera no ouvido, vai piorar mais ainda. Em algum momento vai escutar zumbido, porque tá tampado. E olha, gente, nada de colocar cotonete lá dentro. Aí vocês só vão empurrar. Vão no médico, vão no otorrino para fazer a limpeza certinha. A Rita perguntou assim, é possível ter múltiplos sons no mesmo ouvido? Rita, sim. A maioria dos casos é zumbido único. Mas algumas pessoas têm 2, 3, 4. Eu já tive pacientes que tinham 7 sons no ouvido. Isso é possível. E ela falou, e acordar sem som e voltar de dia.
É possível. Agora, uma coisa que a experiência de mais de 20 anos com paciente com zumbido me trouxe é o seguinte: para quem tem zumbido múltiplo, fuça, porque é muito comum ter alguma coisa muscular no meio desse caldeirão cheio de zumbido. Então, olha, todos os meus pacientes que eu atendi com zumbido múltiplo, pelo menos 1 ou 2 zumbidos, a gente consegue entrar em remissão. É impressionante como quando eu vejo alguém com zumbido múltiplo, eu já fico de olho, porque a gente vai fuçar, vai ter alguma coisa muscular. Vocês veem Sim, isso também na prática extremamente de comum, vocês? né? Muito comum essa coisa da ligação com o músculo. A pessoa vai ter um apito, mas ela vai ter um motor, ela vai ter uma vibração, que é bem característico do zumbido muscular. Tem uma pergunta aqui da Celine, que eu acho tão interessante essa pergunta, que é assim: audiometria e vecto normais. Na acufenometria, deu um zumbido severo, é um zumbido muito alto. O que devo fazer? Acho que a primeira coisa, o primeiro comentário é assim, né? É que nem é como funciona na dor. Uma pessoa vem com a dor lombar, na lombar, assim, nota 10. E quando a gente vai ver a ressonância, não tem nada na ressonância, a pessoa está dando nota 10. E acontece a mesma coisa com o zumbido. Muitas vezes essa audiometria está normal e a pessoa fala: eu estou com zumbido catastrófico, eu estou com zumbido nota 10. Queria que vocês comentassem, nesse caso, sobre a influência do sistema límbico, o sistema nervoso autônomo, nesses pacientes. Patrícia. Você não ter uma alteração na vecto significa que uma parte do seu labirinto está funcionando bem. Uma parte, porque a vecto também não olha todo o funcionamento do órgão do labirinto. Quando você faz o exame de audiometria, significa que na sua triagem auditiva você não tem lesão, porque existem várias outras maneiras de avaliar o sistema auditivo e a audiometria é uma excelente triagem, mas não é a única. A gente sabe, através de estudos, inclusive em animais, que existem perdas que a gente não vê na audiometria. Então, a própria audiometria, ela não exclui a possibilidade de perda. Existem perdas ocultas, né? E existem lesões que não se localizam naquelas regiões. Ou seja, ter exame normal é bom, mas não diz para mim que o seu zumbido vai ser melhor ou pior. Porque aí vem todo o resto, né, do zumbido. O que você percebe, quais são os mecanismos que você ativa, quais são as memórias que isso te traz, como aquilo mexe na sua qualidade de vida, como isso mexe no seu dia a dia e nas suas crenças, né? Então, o zumbido, ele mexe com muita coisa dentro do indivíduo e vai fazendo o tal do networking, que é o que torna ele crônico, né? É esse tal do networking. Então, a percepção na acufenometria pode ser super alta, você pode pontuar super nos questionários e nos exames eletrofisiológicos e audiológicos, etc., a gente não achar lesão propriamente dita. Precisa entender essa pergunta dela, né, Karina? Porque quando ela diz que a acufenometria foi severa, severa como? Primeira coisa, a acufenometria é um exame, né, que não é tão fácil a execução como a audiometria. Então, a gente vê uma quantidade de acufenometrias que não batem com a realidade. Então, é a primeira coisa, é uma grande crítica assim, que a gente faz, né? Segundo, a acufenometria, ela precisa vir descrita com um tipo de unidade, que chama nível de sensação, que você subtrai do limiar de audição. Isso é mais técnico. Quando você bota na acufenometria o nível de audição, se você tiver uma surdez, né, ele não serve para nada esse dado, né? Uma surdez importante. Por exemplo, você escuta lá em 50 e 60 decibéis. É o limiar que você escuta, o volume. E a acufenometria vem como 70. Você, na verdade, só tem um zumbido de 10 decibéis. E o limiar que você achou na acufenometria, dependendo de como você estiver classificando isso, vai estar lá já no moderado para severo. Então, eu não sei, eu não entendi muito bem a pergunta dela, porque essa coisa de acufenometria severa, para mim, é um zumbido de 15, 10,
15, 17 decibéis, não é, Paty? Sim. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Agora, se você está dizendo que é catastrófico, aí já é uma outra questão, né? Porque a gente usa muito o termo severo para o tipo de surdez, né? Para o tipo, o tamanho da surdez. Surdez leve, surdez moderada, surdez severa, surdez profunda e cofose. A gente usa muito esse termo para o nível de audição. A gente não usa na prática clínica a acufenometria severa, tá? Então, a primeira coisa. Quando você fala severa, você também pode estar querendo falar do grau de incômodo, que aí é avaliado. É o que eu imaginei. O volume avaliado do também zumbido. por questionários. Né? O grau de incômodo pode ser leve, pode ser desprezível, leve, né? Pode ser catastrófico e por aí vai. Então, aí tem duas coisas que a gente tem que ver, porque eu não entendi muito bem a pergunta dessa, né? Eu imaginei que foi que, por ser leiga, eu imaginei o severo assim, deu alto, deu um volume alto, né? Foi o que eu imaginei. A Lucila Alves, aqui ao vivo, Paty, ela perguntou quais são os exames para detectar um zumbido metabólico. Eu vou muito pela história do paciente, tá? Eu acho que, assim, minimamente, você vai olhar uma glicemia, uma função renal, uma função hepática, um colesterol. Esse é o mínimo do mínimo, sabe? Eu acabo que eu tenho uma solicitação de exames um pouco maior. Não só pelo fato de eu fazer medicina integrativa, mas também porque, da mesma maneira que o Ítalo, nossos pacientes têm um viés. Ele é um paciente poli-investigado, que já passou na mão de muita gente, já vem com 500 exames na mão. E aí eu tenho que procurar cabelo em ovo mesmo, sabe? Eu tô procurando cabelo em ovo. Eu tenho que achar o que os outros não acharam. Por isso que veio pra gente, né, Ítalo? Então, eu acabo pedindo muito mais coisa que geralmente não se pede numa triagem comum. Por quê? Não se pede numa triagem comum? Porque a maior parte dos casos não mora no detalhe. A maior parte dos casos a gente acha com exames que são mais frequentes na prática do dia a dia, tá? Então, eu tô justificando o que eu peço, mas eu não tô dizendo que o que os colegas pedem tá pouco, não. Eu acho que é uma triagem mesmo, né? Que acaba chegando e a gente vai subindo e aumentando a solicitação. E aí sim, eu posso investigar, de acordo com a clínica, até autoanticorpo para glúten, que nem vocês falaram. Qual é a história do paciente? Então, o que o paciente me trouxe? Qual é a correlação? Qual é a história familiar? O que ele usa de medicação? Como é que são os hábitos dele? Aí, de acordo com isso, eu vou mexendo na minha solicitação de exames. Não existe essa formulazinha mágica, essa listazinha, né? Não existe. A receitinha de né, exames que se fazem, né? A gente sempre fala que o paciente não lê livro. Tudo que a gente aprende no livro, a gente tem que juntar com a experiência clínica que você tem, né, para fazer a solicitação. Então, o que a Paty faz é exatamente o que eu faço. Vem um paciente com cirurgia bariátrica, você vai ter que pedir vitamina B12, vai ter que pedir homocisteína, vai ter que pedir... Tem um paciente idoso com um monte de comorbidades, né? Às vezes você tem que expandir. É um paciente jovem com uma surdez flutuante ou uma surdez rapidamente progressiva. A gente vai ter que pedir autoimunidade, vai ter que pedir um monte de outras coisas. Então, não existe isso. É o paciente, né? Não, infelizmente, a gente não consegue dizer isso assim de uma forma tão simples, né? Duas perguntas aqui que eu vou juntar, porque lembram mais ou menos o diagnóstico, né? O RD Garcias, meu zumbido varia de lado, às vezes parece estar na cabeça, vai para cá, vai para lá. E o outro do André Frank, dor muscular aumenta o zumbido. Então, esses dois casos, né? No caso do Garcias, eu lembraria muito do zumbido somassensorial. Esse zumbido que anda, que varia muito, né? E com certeza, André, dor muscular, ele tem uma influência muito importante no zumbido, pode aumentar o zumbido, a dor aparece, o zumbido aumenta, a dor melhora, o zumbido baixa. Por isso que um dos objetivos do tratamento fisioterapêutico é melhorar a dor desse paciente. E toda dor é muito importante, porque a dor é percebida aqui no sistema nervoso central.
assim como o zumbido, mas claro que a gente valoriza um pouco mais essas dores aqui que estão mais ou menos pertinho desse andar aqui da orelha, né? Eu brinco com os meus alunos dizendo, se eu moro no 7º andar e uma pessoa anda no 8º com salto alto, eu vou ouvir muito mais, vai me influenciar muito mais eu que estou no 7º, e não a pessoa que está andando no 20º andar. Então, isso aqui, tudo que está próximo da nossa orelha, acaba influenciando mais no zumbido, tá bom? Tem outra pergunta aqui. O zumbido está associado ao estresse da Gláucia, porque há tanta escassez de profissionais que consigam resolver o zumbido. Vamos lá, Ítalo, fale aí do estresse e sobre o porquê que tem pouco profissional que trabalha com zumbido. Primeiro de tudo, né? Só para explicar um pouquinho mais isso que você falou, Karina, até que eu acho que é importante, o que a gente chama de zumbido somatosensorial, né? Veja, a gente sabe hoje, através de todas as experimentações que foram feitas, que o zumbido ele acontece em parte na via auditiva. E a gente sabe que tem regiões da via auditiva que ficam muito próximas, né, do caminho neural da musculatura, das articulações, dos ossos. Isso, né, essa musculatura, quando ela está contraída, quando ela está com dor, ela manda para o cérebro um estímulo elétrico de excitabilidade. E ela está mandando. Ela passa do lado do nervo da audição. Esse nervo da audição, ele não está intacto, porque está faltando estímulo da via auditiva, tem alguma lesão na via auditiva. Nesse momento, a via somatosensorial, que é a da sensibilidade dos músculos, das articulações, começa a estimular a via auditiva. E é isso que a gente chama, né, de zumbido somatosensorial. O zumbido somatosensorial, a gente sabe que tem algumas pessoas que usam até o termo influência somatosensorial sobre a via auditiva. É extremamente comum, porque existe muita neuroplasticidade. Quando se quebra esse caminho neural, né, da via auditiva, a via somatosensorial entra para tentar ajudar a via auditiva, né? Ou é uma coisa meio entrumbicada ali, e aí dá um tilt naquela questão. Por que tem pouco profissional, né? Porque eu acho que é uma coisa que é mais difícil de conduzir realmente, né? Porque o paciente tem a parte da via auditiva, tem a parte metabólica, tem a parte muscular, e tem também a parte do sono no locus cerúleo, tem a parte a gente já falou da dor, né, que a Karina já explicou. Tem também a parte do sistema límbico, que é o sistema emocional da gente, né? Tanto o sistema emocional faz conexões com a via auditiva, como a via auditiva, aqui na cabeça, faz conexões com o sistema emocional. Então, por exemplo, você está irritado, ativa o sistema emocional, mas como existem conexões com a via auditiva, o paciente tem a sensação que o zumbido piora. Quando ele percebe o zumbido, a percepção do zumbido também piora o sistema emocional dele. Só que via auditiva é uma, sistema emocional é outra. Não dá para esperar que somente você vá resolver a parte emocional se você curar o zumbido, né? E vice-versa. O que a gente tem que fazer é tratar as coisas na medida do que elas se apresentam para a gente. O paciente tem zumbido, você quer agir na via somatosensorial? Ok. Você quer agir na via auditiva? Ok. Você quer agir no sono? Ok. Você quer agir no emocional? Ok. São vias paralelas que se interconectam com a via auditiva, como a Paty falou, que é o networking, né? E o problema dos maiores networks, quando tem mais conexões, tem mais cronificação e tem mais sofrimento, né? Então... Eu costumo falar que as pessoas, os profissionais acabam correndo do zumbido porque o zumbido é um jovem trabalhoso. Jovem porque é há pouco tempo que ele está em pesquisa, né? A gente pensa que 20, 25 anos é muito tempo. Não é. Se a gente for ver estudo para depressão, para ansiedade, para dor, zumbido é recente. Então é trabalhoso. Então as pessoas não querem muito um jovem trabalhoso muito do lado, né? Então a gente realmente precisa estar com o coração bem aberto, a cabeça bem aberta para poder lidar, né, com esse jovem trabalhoso e poder ajudar essas pessoas aí, que não são poucas, né? A prevalência é alta, são em torno de 28 milhões de brasileiros
com zumbido e 15% da população mundial. Ô, Paty, me fale uma coisa. Anemia por falta de B12 pode causar não zumbido? só pela anemia em si, né? Porque assim, a anemia por falta de B12 é quando a B12 já está muito no chinelo a ponto de não... Essa medula está em sofrimento na hora de produzir essa célula. Mas a redução de B12, ela já pode causar isso. Por quê? Porque a B12, ela é utilizada pelo sistema nervoso central especialmente para a produção de bainha de mielina, né? Que é o que protege os nervos. E a gente sabe que assim, a redução da produção de bainha de mielina, ela pode entrar nesse sofrimento antes mesmo do paciente ter uma deficiência laboratorial do exame, né? Então, quando a gente avalia outros marcadores, exames urinários, né, dosagem de ácido malônico, né, que são outras maneiras da gente avaliar uma deficiência de vitamina B12, a gente vê que esse paciente ele pode ter isso antes. Então, tudo aquilo que afeta o sistema nervoso central num sintoma que é um sintoma central, ainda que a manifestação seja na orelha, ele é um sintoma central, né? Então, isso pode sim levar muito antes do paciente ter anemia. Então, Lô, olha essa pergunta aqui da Liane. Meu zumbido começou depois de uma intoxicação alimentar com muito vômito. Isso é possível ou foi apenas uma coincidência? É super possível também, por vários motivos. Primeiro, quando você vomita muito, você cria uma mudança, né? Cria um distúrbio de íons dentro do seu corpo, né? Hidroeletrolítico, que a gente chama, né? Perde água, perde sódio, perde um monte de nutrientes, né? Que são importantes para o funcionamento dos nossos neurônios, por exemplo. Além do que, o vômito é um estímulo, existe um estímulo muscular imenso, contratura cervical. Quando você vai vomitar, você se contrai inteiro. Né? Então, isso pode dar muito estímulo, fora que a própria pressão do vômito é muito grande. Isso pode trazer repercussões também na ventilação da orelha. Então, tem muita justificativa para ter isso, né? Assim, não é uma queixa comum, como, por exemplo, a lavagem de ouvido, né? Mas... né? Na verdade, eu esperaria, né, que encontrar uma série de fatores que possam justificar o zumbido nesses pacientes. Tá. Paty, olha a dúvida da Odília. Tem um zumbido, meu otorrino passou betina. Quando eu li a bula, eu fiquei com muito medo de tomar. O que vocês acham? Então, quero me colocando na corda bamba, falando da conduta dos outros colegas. Então, basicamente, betina, que é beta-estina, não é uma medicação que a gente prescreva com o objetivo de tratar zumbido. Ela é uma boa medicação, tá? Mas ela tem indicações mais precisas e que geralmente estão relacionadas com disfunções de equilíbrio e não de audição, tá? Todas as medicações, praticamente, que você encontrar, a bula vai ser assustadora, né? E provavelmente na bula vai estar escrito pode causar zumbido e tontura. Então é muito comum do paciente falar, meu médico enlouqueceu, eu tô querendo tratar um sintoma, ele tá passando um remédio que dá esse sintoma. Mas a bula tá ali para defender a indústria farmacêutica. Não nós. Então, o melhor conselho que eu posso te dar é escolha um médico da sua confiança. Porque aí, quando ele prescrever, você vai se sentir seguro o suficiente para fazer aquele tratamento. Porque você confia na pessoa, você confia na formação da pessoa, você confia que ela vai te dar assistência para se acontecer qualquer coisa. E aí você embala na prescrição dela. Né, Ítalo? Exatamente. Tudo depende também do que ele prescreveu. A gente não conhece o teu caso especificamente, né? Existe, por exemplo, uma doença chamada doença de Meniere, que você usa muita beta-estina e esses pacientes têm zumbido. Então, efetivamente, fica muito difícil da gente, né, fazer qualquer tipo de comentário sem saber da sua doença. A gente pode estar sendo até iatrogênico com você. Iatrogênico significa trazendo um prejuízo para o seu tratamento. E isso a gente não quer que aconteça. Então, ou
volta para o colega, pontua isso para ele e pergunta para ele. Pede para ele te esclarecer por que ele está fazendo, porque se tem esse risco, quais são os riscos. Eu acho que isso é criado na relação médico-paciente. No vínculo. Tá? É no vínculo. Muito bom. Ó, o Santo, devo aguardar o tratamento da DTM terminar para iniciar a fisioterapia? Provavelmente, o que eu imaginei? Eles devem estar realizando um tratamento com um dentista especializado em ATM. Ele quer saber, de repente, tá usando uma placa, alguma coisa assim, para fazer a fisio. Santo, ó, muitas vezes, grande parte das vezes, o fisioterapeuta faz o trabalho em conjunto, tá? A gente faz terapia manual, a gente usa laser, a gente usa eletroestimulação, a gente usa agulhamento seco, acupuntura, e normalmente a resposta, né, é muito mais rápida do que se você fizer, por exemplo, uma modalidade só, tá bom? Ítalo, a Edna perguntou assim, ela perguntou no geral, e o zumbido pulsátil? De uma forma resumida, né, o que você poderia o falar zumbido sobre pulsátil, o pulsátil? classicamente, os zumbidos pulsáteis são uma percepção de um som que tem um certo ritmo, como se fosse uma batida do coração. Então ele pode ter frequências diferentes. Se você, por exemplo, corre, ele aumenta a frequência, ele diminui. Mas o zumbido pulsátil, né, a princípio, ele estaria associado a uma condição vascular, ao vaso, né, que está gerando um fluxo aumentado dentro dele, um vaso sanguíneo onde o sangue está circulando com muito mais velocidade, por exemplo, ou está circulando numa região mais apertada, por exemplo, e cria um fluxo que é turbilionar e causa um ruído. E como está perto do ouvido, você escuta, por estar perto do ouvido, esse ruído. Então, tem uma investigação grande para fazer, para tentar entender por que você tem esse zumbido pulsátil. E, mais recentemente, existem descrições também de zumbidos pulsáteis de origem, inclusive, musculares. Né? Porque o Levine, que é um autor, ele fala muito da desinibição de uma determinada área do tronco, né? Que é o núcleo coclear, e nesse momento, quando você desinibe aquela região, você começa a escutar os sons endógenos do seu corpo, né? A respiração, a deglutição, os sons de vasos dentro da cabeça, né? Então, tem isso descrito. A gente tem vários casos, né, Karina? Né, com a manipulação cervical da fisio, né? A Karina vai lá, manipula e o paciente diz, melhorou meu zumbido. Então, o que eu faço? A gente sempre investiga amplamente, que a gente precisa afastar as coisas graves, né? Porque pode ser uma coisa, pode ser um pequeno vaso que você nasceu com ele dentro da orelha, mas pode ser coisas mais graves, como aneurisma, como malformações vasculares. Então, a gente precisa, como médico, afastar as coisas graves, né? Se for ter coisas graves, tem que tratar precocemente. Então, é importante a investigação médica para isso, né? E aí tem várias formas de tratar. Tem remédios, tem fisioterapia, quando a gente pensa nas causas musculares, né? E a gente tem boas respostas, né? E tem até cirurgias, procedimentos. Inclusive, os zumbidos que mais entram em remissão comigo são os pulsáteis de origem muscular. Adoro atender, porque a resposta é bem bacana. Tem uma pergunta aqui da Lígia Madi. Os procedimentos de fisioterapia podem acabar com o zumbido ou devem estar associados ao tratamento com otorrino? Lígia, como o doutor Ítalo comentou hoje sobre esse zumbido somatosensorial, que tem essa relação aqui com músculos, articulações, disfunção temporomandibular, disfunção do pescoço, dores, toda essa região, o que acontece? Todos pacientes, 100% dos pacientes que têm zumbido precisam passar com otorrino. Precisam passar pela avaliação inicial com o médico. Todos os pacientes, né? Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, inclusive nos meus cursos. Então, quando você perceber essas características, esses zumbidos que modulam com movimentos de pescoço, mandíbula, dores, essas disfunções, comente com o seu médico, discuta com ele sobre essa possibilidade também de repente, ele te encaminhar para um fisioterapeuta, às vezes eles conhecem, né? Ou de discutir com ele sobre você procurar esse profissional. E sim, tem possibilidade de entrar em remissão? Claro que tem.
É um zumbido que a gente vê como um bom prognóstico, um zumbido somassensorial, com exames normais, a gente fica bem animado. Então, é possível, é. Agora, claro, não é todo caso, 100% dos casos que vão desaparecer, de jeito nenhum, tá? Alguma porcentagemzinha lá que a gente atende acaba desaparecendo, mas nem sempre desaparecer é tudo, né? Muitas vezes você vai ficar com o zumbido, mas esse zumbido vai ficar tão insignificante na sua vida, você vai perceber ele tão baixo que ele vai ser como se fosse um sinal na sua pele. Existe, tá lá, mas não vai atrapalhar em nada na sua vida. O tá resultado. Bom? Deixa eu pegar mais uma Karina, perguntinha aqui. Do networking. Se você tem Sim. pouca perda de audição, você tem pouca vigilância do zumbido, você não tem questões relacionadas ao sono, se a questão muscular for talvez a mais importante naquele paciente, provavelmente a gente vai ter uma resposta muito boa. Agora, aquele paciente que tem a coisa muscular, mas é um hipervigilante, e a gente tem pacientes, eu e a Karina, que eles ficam cuidando do zumbido como se fosse o filho dele. Né? Eu sempre digo que ele é o síndico do zumbido dele, né? Porque ele cuida do zumbido todas as horas. Esses pacientes são mais difíceis de tratar, porque eles têm uma atenção, né, especial. Então, o sistema límbico dele está preparado para cuidar e para perceber o zumbido, né? Então, é mais difícil, né? Então, depende muito disso. Ô, Paty, tem uma pergunta aqui do Lademir. A perda auditiva é irreversível ou depende da causa? Existe tratamento além do uso de Dependendo aparelhos? do tipo de perda, tem. Existem até algumas perdas que têm indicação cirúrgica, né? E que melhoram, né? Então, eu acho que não é todo tipo de perda que é igual. Mas eu acho engraçado isso, que as pessoas elas não enxergam o aparelho como um tratamento da perda. E é uma correção. Uma pena. E eu acho que cada vez mais, porque durante muito tempo, os aparelhos eles eram muito grandes e se esperava, como não tinha tanta tecnologia, a gente era ensinado a aguardar muito antes da prescrição. E o que a gente via na prática é que quando o paciente ele já estava em ponto de usar o aparelho, o paciente tinha uma adaptação muito ruim, porque ele já tinha perdido muito do processamento auditivo central antes de colocar aquele aparelho, e o aparelho passava a incomodar esse paciente. Hoje em dia, melhorou muito a tecnologia, o visual do aparelho auditivo ele é muito melhor, ele é bonito, ele funciona como um Bluetooth, inclusive do seu celular, da televisão, ele tem funcionalidades no seu dia a dia que melhoram o seu dia a dia. Então, assim, eu acho que da mesma maneira que na década de 80, usar óculos era uma coisa, né, que evitava a todo custo, ficava meio cego, porque o óculos tinha uma lente enorme, as pessoas tinham vergonha. E hoje tem gente que não tem perda visual e bota óculos por uma questão de styling. Em algum momento, eu realmente acredito nisso, que aparelho auditivo vai ser muito mais comum. Porque as pessoas estão envelhecendo, né? A população, existem outras causas de perda auditiva, a necessidade é real, a tecnologia ela entrega, e assim, existem outras funcionalidades correlacionadas, como atender o celular, né? Então eu acho que é um tratamento, inclusive, que as pessoas tinham que começar a tirar esse peso negativo em cima do aparelho auditivo. Porque a pessoa quer se livrar do zumbido, aí fala, eu quero fazer qualquer coisa para melhorar do meu zumbido. Eu falo, bota um aparelho. Pode ser que, inclusive, o aparelho leve à remissão. É possível. Não é uma promessa, mas é uma possibilidade. Sim, não é? Muito comum. Eu já tive vários pacientes. Exato. Aí só que a pessoa, por preconceito, não quer usar, entendeu? Eu falei, então você também não tá tão afim assim de que soma, pô. Tô te dando uma solução, tô falando pra você ir testar, você não vai. E eu acho que isso é uma coisa que tem que muito mudar na população, sabe? Inclusive, foi uma coisa que eu aprendi no curso Zumbido Descomplicado da Paty. Ela fala assim, o aparelho auditivo Sim. é uma terapia sonora. Sim. Não deixa de ser uma terapia sonora. Sim. Por si Né, só, cara? ele é uma terapia sonora. Exatamente. Né? A terapia sonora não é só a terapia sonora ambiental, não é só o gerador de som. Só em colocar Isso, o do aparelho, sonzinho que a já gente... é um Exatamente. tratamento pro zumbido, sim. Exato. E é uma pena
que ele seja tão subutilizado pela população, né? A gente, para conseguir, né, na verdade, muitas vezes botar um aparelho, e assim, eu tenho vários pacientes que botam o aparelho, o zumbido, né, remite, some, os pacientes às vezes, doutor, eu fico com o aparelho, eu não percebo o zumbido. Eu tiro, às vezes eu percebo, às vezes não. Ok, mudou a vida dele, melhorou a capacidade de comunicação, né? E hoje em dia a gente sabe, né? A gente sabe que a audição é um dos pontos, um dos fatores mais importantes para a cognição, né? Então, essa coisa que só botava aparelho quando a audição estava lá embaixo é péssimo, gente. Péssimo. Hoje em dia se põe aparelho no começo para manter sua memória. É muito importante. Então mudou muito esses conceitos. Esses conceitos são assim cafonas da década de 70, né? A gente tem que mudar isso. Esse preconceito é muito grande. A gente usa um óculos numa boa, mas falou em botar um aparelho, meu Deus do céu, né? E a gente entende que isso é individual e cada um precisa entrar no seu processo de aceitação, né? Mas isso vem com o tempo para alguns pacientes. Para outros não vem nunca. Porque eles já criam uma barreira e dizem assim, não, isso eu não quero, eu faço qualquer coisa, mas isso eu não quero, né? Pergunta sobre Covid. Acho que muitas pessoas acabam tendo essa dúvida, né? Patrícia, por que o Covid pode gerar um zumbido? O que a pessoa pode ter um zumbido pós-Covid? Hoje Karina quer me expulsar da internet. Então, tem muita coisa que a gente já sabe sobre Covid, muita coisa que a gente não sabe sobre Covid, né? Então, o que eu vou falar é baseado no ponto do momento e pode ser que amanhã isso esteja absolutamente ultrapassado, né? Perfeito. Então, a primeira coisa, a gente entende que o Covid, ele é um vírus que ele tem um tropismo, ele tem uma preferência por nervos. E ele pode lesar. A gente vê que o próprio vírus, ele é capaz de lesar estruturas neurais, inclusive da audição. Então, a gente viu muito isso durante a Covid, aumento de perdas auditivas, né? A ocorrência maior de perdas auditivas, logo, em princípio, pela forma mais básica de geração de zumbido, o Covid pode ter correlação com isso. Segunda coisa, Covid matou muita gente pelo fato de ser muito inflamatório, de gerar no corpo uma resposta inflamatória, que era uma bomba inflamatória nos organismos, né? E inflamação, neuroinflamação, muda neurotransmissores, muda a bioquímica do cérebro, a forma com que esse cérebro funciona. Então, se esse cérebro está funcionando diferente e o zumbido é um sintoma neurológico, por si só, ele já é capaz de fazer isso. Inclusive, respostas vacinais. Porque na resposta vacinal, a gente fazia uma resposta inflamatória. Então, é uma possibilidade que não tem ninguém afirmando com certeza, porque tem muita coisa sendo estudada ainda. Fora várias outras coisas, como prions e outras coisas que estão sendo estudadas, né, Ítalo? Que tem coisa aberta. Eu acho que, na verdade, essa caixinha de Pandora, ela ainda vai continuar sendo aberta pela medicina durante muitos e muitos anos. Eu acho que a pandemia foi só o começo. Eu acho que assim, o COVID, eu não tenho mais dúvida que o Covid causa, né, tanto lesão auditiva como lesão vestibular. A gente sabe disso, né, Paty? Eu também não tenho dúvida que alguns pacientes, né, parecem que realmente desenvolvem o zumbido pós a vacina. Sim. Né? Eu, particularmente, tenho uma teoria, né, que o Covid ainda causa mais problemas do que a própria vacina. Realmente, isso é uma coisa que, na minha cabeça, também está um pouco mais sedimentada. Então, eu acredito nas duas coisas. E eu acredito que o período pandêmico também foi um problema. Porque a gente comeu pior. A gente bebeu mais. Eu estou falando de a gente quando eu digo assim, a população de modo geral. Tem gente que ficava em casa, bebeu mais, comeu mais doce, fez menos atividade física, teve muito medo de morrer, alterou todo o sistema límbico, teve gente que não dormia bem, né? Não dormia bem, então alterou. Então, eu acho que assim,
o Covid está envolvido, o vacina está envolvida. E a pandemia, o período pandêmico, foi, né, um dos fatores que tanto, né, fez o zumbido ser mais percebido, como a depender dos fatores etiológicos, dos fatores causais, também gerou zumbido. Então, é muito complexo a coisa, né? Não é uma coisa simples e linear. Aliás, medicina não é linear, né? Por isso a beleza da medicina, ela é tão cheia de multifatores, né? E a experiência clínica da gente, do consultório, do dia a dia, vendo o paciente todos os dias, né, faz com que a gente tenha algumas versões em relação a isso. Obviamente que a ciência está aí para ajudar a gente, né? A gente junta essa ciência, que a gente não pode abandonar ela, com a nossa experiência para trazer o melhor conforto para o paciente, sem dúvida nenhuma, né? Sim. 10h da noite, vamos virar abóbora se a gente não terminar rápido, mas eu só vou perguntar para vocês dois uma pergunta diferente da Suelen Cristina, fisioterapeuta, querida amiga. Refluxo também pode ter ligação com desencadeamento do zumbido? Eu já li alguma coisa sobre o assunto, eu queria saber a opinião de vocês dois. Paty, fale aí. Refluxo, como é que... O que pode gerar aqui na orelha? Não necessariamente gera na orelha, tá? Então, assim, pode gerar na orelha? Pode. Tem pacientes que têm refluxos tão altos, né? Que voltam tanto, que causam uma inflamação de mucosa. E essa inflamação de mucosa, inclusive, pode afetar a orelha média, tá? Então, isso seria um causador direto. Mas existem outras coisas, né? O refluxo, ele existe de uma maneira geral, fora uma questão do esfíncter, né? De não ser tão neurocompatível. O paciente, ele apresenta uma dificuldade na digestão. Não sei qual é o motivo, mas é uma dificuldade. Ele fica ali, por que esse estômago está lutando com essa situação? Existe uma dificuldade de digestão que pode ser tanto porque o pH está aumentado quanto o pH está diminuído do estômago. Mudanças de pH mudam a absorção de vitaminas do complexo B, especialmente vitamina B12, que precisa de fator intrínseco, e a gente já falou da B12. Então, isso também é um fator causador. Mudanças de pH fazem com que o alimento ele saia do estômago e quando ele vá para o intestino delgado, ele mude o pH do intestino delgado. Isso muda o tipo de bactérias que crescem ali. E o tipo de bactérias crescem no seu delgado, muda a absorção de vitaminas, a inflamação do seu intestino, a produção de neurotransmissores, a maneira que seu corpo responde à absorção dos nutrientes, muda tudo, que é a tal da disbiose. A tal da disbiose que mexe com tudo. Então, acho que não é só uma questão de pensar linearmente em como o refluxo, que sim, é possível, levar ao zumbido. Mas todos os outros aspectos que uma alimentação que não está sendo corretamente digerida e absorvida é capaz de gerar num organismo estressado que já sofre de zumbido. Perfeito, eu concordo plenamente com isso. Isso, né? Eu acho exatamente isso, né? Queria só completar um negócio que eu vi aqui agora que eu achei interessante, porque uma fisioterapeuta falou assim: tenho visto que as reações pós-Covid se manifestam meses depois. A gente tem que ter cuidado com isso, viu, Giovana? Porque, veja, zumbido acontece por vários motivos, não só, né? Quando a gente diz assim, meses depois, né, a gente tem que tomar cuidado para associar isso ao zumbido, porque existe uma coisa, né, um risco, uma chance que independe, inclusive, da presença do Covid, né, o que a gente chama de associações espúrias. Né? Por exemplo, toda vez tem uma que eu amo, só para você entender. Nicolas Cage, né? O aparecimento de Nicolas Cage na televisão e um suicídio por numa determinada cidade nos Estados Unidos. E todas as vezes que o Nicolas Cage aparecia na televisão, né, uma pessoa se suicidava em determinada cidade nos Estados Unidos. Aí você diz assim, mas o que tem a ver Nicolas Cage? Não. É uma chance espúria, uma chance inusitada. Isso não quer dizer que tem a ver com Covid. Ela pode ter
o zumbido, por exemplo, por uma disfunção metabólica que aconteceu meses depois e não tem nada mais nem a ver com Covid. Para a gente afirmar que é com Covid, a gente tem que estabelecer um pouco de nexo-causalidade, que a gente chama. Ter dias, ter períodos, até um mês, a gente ainda, né, mais que isso, a gente já tem que começar a ter cuidado, porque senão a gente vai achar que tudo é o Covid, né? Sim, O zumbido acontecia antes do Covid também, sim. né? Então, é isso, só esse ponto. Deixa eu falar uma coisa aqui importante aqui para o Osmani Pinheiro, né? Que ele colocou assim: gostei da discussão, mas penso que vocês, como profissionais especializados, deveriam ter posições mais assertivas, porque qualquer coisa que alguém fala aqui pode causar zumbido. Osmani, olha só, a orelha interna, ela é um sensor fino do nosso corpo. Então, ela que queira que não, é um pouco frágil nesse sentido de que realmente, assim, qualquer alteração da homeostase do nosso corpo é possível levar a modificações, principalmente de bombas de sódio, potássio. Ela é só irrigada por uma mísera artéria, que é a artéria labiríntica, tem microvasos da finura desse fio de cabelo. Então, ela é uma menininha, é uma bonequinha de porcelana. Então, assim, eu até falo quando eu dou meus cursos, né? O que a gente fala aqui é o que a literatura científica fala, né? Então, não é simplesmente achismo. Então, é o que a literatura nos fala. Então, e também juntando com a prática clínica também, né? E eu até brinco com os meus alunos falando, olha, tudo pode dar um zumbido. Aí eu brinquei, acho que um encravado acho que não dá zumbido. Aí teve uma aluna que falou assim, quando a podóloga cutuca meu dedo encravado, eu começo a ouvir uma melodia. Claro, então, assim, gabaritou. E eu acho que assim, eu entendo que assim, para quem não é da área médica, quando escuta, da área de saúde, não vou falar nem só da área médica, da área de saúde, às vezes as pessoas gostariam que fossem mais lineares. E dentro da medicina, a gente tem um jargão que a gente diz: o doente não leu o livro. Ele não leu, ele é um ser único, com uma vivência única, com crenças únicas, com sentimentos únicos e que as coisas vão se somando. Então, eu entendo que para as outras pessoas pode achar que isso é muito amplo. Para a gente, é desafio, entendeu? Eu acho até que, inclusive, se fizerem uma pesquisa dos profissionais que trabalham com zumbido e tontura, vocês vão descobrir que tem arianos e capricornianos. Eles gostam de desafio e trabalho. Capricórnio, né? Eu, Ítalo e Sandra somos arianos. Então, eu acho que, tipo assim, deve ter algum viés. Verdade. Ai, meu Deus. Eu também concordo. Não existe nenhuma linearidade. Assim, pensar que o zumbido é um sintoma linear, que X mais Y mais Z é igual a N, né? É simplificar muito o zumbido. Então a gente vê, assim, as histórias são múltiplas. Eu atendo quase 30 pacientes com zumbido por semana, né? São pacientes que já passaram por 10 otorrinos, né? Então, assim, muitas vezes, né, quando você diz assim, tem que ter uma posição assertiva, é difícil para a gente também. Só que a função da gente ali é, mais do que tudo, acolher, né? Mostrar caminhos, né? Essa é a nossa função, né? Se a gente vai ter resultado, aí é o fim. E nem sempre a gente pode prometer esse fim, Osmani, né? Porque, na verdade, a medicina ela não é uma ciência baseada só em fim. Né? Tem todo um percurso de que melhora. Você vê assim, os pacientes... Eu, por exemplo, como médico, tenho a sensação que meus pacientes melhoram. Eu tenho muito claro isso para mim. Né? Que com o passar do tempo, os meus pacientes vão melhorando. E a gente vê isso na prática. Chega lá com THI de 78. Essa semana mesmo veio. THI é um questionário de incômodo. Semana veio uma de 78. Agora, na consulta recente, 14, se eu não me engano. Né? Não me lembro exatamente. É um zumbido desprezível. O zumbido não incomoda mais ela. Ela nem lembra que tem zumbido. Ela some da consulta, ela não volta muitas vezes, porque, doutor, eu vim aqui só ver a minha questão auditiva como tá, porque o senhor me explicou que era importante. Então, isso para a gente também é melhora. Né? Esse acolhimento, esse tratamento, trazer
né, alívio para o paciente, porque nem sempre a gente vai conseguir curar mesmo. Né? Quando a gente cura, a gente vai ficar mais feliz, né? Mais feliz do que a gente já, né, tem de resultado. Então, acho que é basicamente isso, né? É isso. Sim, e é muito prazeroso porque é muito desafiador esse sintoma, né? E a gente consegue resultados com esses pacientes, a gente consegue trazer, né, a vida, ele consegue enxergar a vida aí muito maior do que o zumbido, que às vezes o zumbido sequestra a vida da gente, né? O zumbido sequestra, então vem aquela bola do zumbido, toma conta da vida inteira, a gente depois tem que fazer o contrário. A bola da vida tem que estar muito maior do que o zumbido, então a gente vê isso na prática clínica e é um prazer muito grande a gente poder ajudar essas pessoas. Eu Gente, sempre falo, 22 só e para 10, pelo terminar, amor de Karina, Deus. que você tem que pegar o zumbido, né, que é piloto e copiloto da sua vida, e transformar ele em passageiro. É a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é transformar ele em passageiro. Ele está lá, né, você não precisa odiar ele, né, e ele vai caminhar com você. Em algum momento existe um divórcio. Né? E é nisso que a gente vai começar a trabalhar. Esse divórcio pode ser o sumiço completo, ou pode ser a comunhão de, sei lá, dividir os filhos, de vez em quando vai perceber, né? A guarda compartilhada. Né? Então, é todo... Não, mas que seja um Sem ser divórcio sem ser um litigioso, hein? Porque se vocês ficarem com raiva do zumbido, ele vai Litígio é a ficar garantia. tem que Litígio ser é a amigável. garantia que não vai haver uma boa separação. Né? Então, né? Isso é importante. Gente, que arraso! Vocês arrasaram, foi ótimo. Obrigada, meus queridos amigos. E obrigada a vocês, seguidores, que ficaram aqui. 100 pessoas, aqui 10 e 11, meu Deus do céu. Precisamos descansar, não é? E ficar com as nossas famílias ainda um pouquinho. Um beijo grande, até o próximo mês. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, lindos. Beijo, tchau. Beijos. Tchau, tchau.